Nós falamos no domingo passado aqui sobre o fato de o Senhor Jesus nos dar vida através da sua morte. O nosso Pai, Ele entrega o Filho para que na morte do Filho nós encontrássemos vida. E esse texto, ele também vai relacionar isso. Ele vai falar em dois aspectos. Uma vida após a morte, mas uma vida após a vida. Ou em vida, melhor dizendo. Não após, né? Mas em vida. Porque nós fomos chamados para isso, para reinar em vida. O Senhor Jesus, Ele vai nos dar uma ressurreição. E muitos de nós buscamos durante anos essa ressurreição. Existem pessoas que não têm ainda clareza acerca da ressurreição, ainda temem não ressuscitar para a vida. Né? Tem muitas pessoas que ainda julgam que vão ressuscitar para o juízo. E o Senhor ele vai colocar esses dois aspectos dentro desses textos que nós lemos aqui nessa noite. Mas o que a gente precisa se atentar nessa noite é em perceber o seguinte, que o nosso Senhor, Ele deseja nos gerar vida, e vida em abundância. Quando a Bíblia fala sobre Ele nos dar vida e vida em abundância, Ele não está falando de uma vida física ou externa, mas Ele está falando de uma vida interior, uma vida que nós recebemos, porque primeiro nós precisamos entender a construção do homem. Quando Deus coloca o homem naquele jardim do Éden, para que ali ele pudesse viver juntamente com Deus e até a sua família, o Senhor deu vida a ele e deixou a ele duas fontes. O Senhor disse para ele: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A priori, quando a gente ouve isso, parece que essa morte ela acontece no físico. Mas quando a gente olha para o texto e para a história, a gente percebe que não aconteceu no físico, após eles terem desobedecido a essa ordem. Ali existia duas fontes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Perceba, o que levou Adão à morte? Desobedecer a essa ordem de alimento. É aí que começa. Ele não adulterou, ele não matou ninguém, ele não chamou nenhum palavrão, ele não roubou ninguém. O que fez Adão cair no jardim? Alimento, comida. Comida física? É claro que não. Não era uma comida física que estava diante dele, não era uma maçã. Isso era quando a gente era criança. Mas escute, alimento. O que levou Adão a cair foi o alimento, não físico, mas totalmente espiritual. E o detalhe é que por aí começou a queda do homem. Deus disse: coma dessa fonte, que é a árvore da vida. Mas se você desejar comer e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que comer, vai morrer. E aí o que acontece com isso? Quando ele come, ele morre no espírito, mas ele passa a viver. Você sabe a história, ele viveu muitos anos, mais de 900. Ainda viveu com a sua esposa, teve filhos, teve filhas. Isso após ele ter sido expulso do jardim. Então perceba, ele não morreu fisicamente, ele não comeu e foi para um caixão. Não. O detalhe é que, a partir desse momento, a humanidade também caiu debaixo dessa desgraça. Isso não é um palavrão não, gente. Porque está escrito lá em Apocalipse
Jesus ele vai falar para um tipo de gente que se sente soberbo, se sente arrogante, que não consegue se submeter, não consegue ser humilde. Ele vai chamar essas pessoas de desgraçado, cego e nu. Mas não fisicamente, no tocante ao espiritual. Presta bem atenção nesse início aqui, porque é o que vai fazer você compreender, ou nós compreendermos o final dessa ministração. Então observe, em todo tempo, o Senhor ele sempre vai falar de coisas espirituais na palavra de Deus. Nem sempre ele vai tratar de coisas físicas, de coisas externas. Toda a construção de Deus, ela começa de dentro para fora, não é o contrário. É um mundo que nos ensina que começa de fora para dentro. Muitas das vezes, nós encontramos muitas pessoas que externamente são poderosas, maravilhosas, mas internamente são como um sepulcro caiado. Então, a gente precisa entender que Deus ele sempre vai construir o homem, mas a partir de dentro. Só que quando Adão cai, ele morre no espírito. A conexão que ele tinha com Deus acabou. Agora, ele vai construir a partir da vida física. E aí, se instala na vida dele uma morte. A morte passou a entrar na vida de Adão. E nessa construção familiar, essa construção, sabe, terrena, nós vamos perceber que um irmão mata o outro. A gente vai perceber que durante muitos anos ele viveu sem ter um filho ao qual ele amasse, até que um dia ele recebeu do Senhor um outro filho chamado Sete, a quem eles deram glória a Deus por isso, e amaram muito esse menino. O que eu estou querendo te dizer nessa noite é que quando nós caminhamos nesse universo sem a vida, ou seja, mortos no espírito, a nossa vida ela toma uma proporção gigantesca de desgraças, de ruínas. Quando nós caminhamos nessa vida sem a vida de Deus em nós, nós caminhamos totalmente mortos. E isso gera para nós muitas coisas ruins. Nas nossas decisões, nos nossos passos, na nossa construção. Porque o que nós estamos fazendo aqui é uma construção. Mas a vontade de Deus é nos construir de dentro para fora, a partir da vida dele. Então, quando Adão cai com a sua esposa, eles passam a caminhar mortos. Essa morte passou para a geração dele, ou seja, para a humanidade. E a Bíblia diz o seguinte, que todos nós estávamos mortos. A Bíblia vai dizer que todos morreram. Mas essa morte que a Bíblia diz que todos morreram não é física, é no espírito. E aí sabe o que acontece quando a gente passa a estar morto no espírito? A gente vive a nossa vida naturalmente, assim como Adão quando foi expulso do jardim. A gente tem os nossos relacionamentos, a gente casa, a gente cria os filhos, ingressamos na faculdade, ou seja, vivemos a nossa vida naturalmente, como se tivesse maravilhosa. Só que chega um momento, ou uma fase da nossa vida, que a gente percebe que não há vida em nós. Para alguns com 40 anos, para outros à beira da morte, a outros com 60, outros com 13 anos, outros com 8 anos, e assim sucessivamente, cada um no seu tempo. Mas quando a pessoa passa a perceber que falta vida, que apesar dela estar construindo, conseguindo as coisas, adquirindo bens,
falta-lhe algo. Quando ela passa a perceber isso, é porque a vida de Deus está querendo ser gerado nessa pessoa. E é quando ela decide mergulhar na vida de Deus. E quando essa pessoa mergulha na vida de Deus, ela passa agora a sofrer uma transformação ao ponto dela se tornar irreconhecível. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é pegar você da forma com que você está e conduzir você a um mergulho. E quando você mergulhar na vida de Deus, você vai descobrir tantas coisas que vai te trazer vida e vai ressignificar a tua história sobre essa terra. Quando você recalcula a rota a partir da vida de Deus, a tua vida ela sofre uma transformação que vai te trazer coisas positivas no futuro. E você não se arrepende da decisão que você tomou a partir do dia em que você foi chamado para mergulhar na vida de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz o seguinte, verso 43. Só um momento. Verso 23. Olha isso. A fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Escute, passou da morte para a vida. Essa morte aqui se dá no Espírito. Uma vez que você ouve a voz daquele que Deus enviou, que é Cristo Jesus, você recebe a vida de Deus. E a vida de Deus em você vai te gerar vida. Você estava morto outrora, agora você tem a vida, ou seja, você recebeu a vida de Deus. Passou da morte para a vida. E vida em abundância. Essa abundância de vida, ela acontece no teu interior. Como um rio de água de vida, passa a jorrar dentro de você. É quando você passa agora a tomar ações completamente diferentes do teu passado. É quando você agora passa a ser transformado à imagem de Cristo Jesus. É quando o propósito de Deus passa a entrar em vigor na tua vida. Porque tem muito crente, muitos filhos de Deus que acreditam que o propósito de Deus é apenas tirá-los do inferno. Mas esse não é o propósito principal de Deus. O propósito principal de Deus nunca foi dar o filho dele para te livrar de um inferno. O propósito principal de Deus foi te gerar vida, porque você estava morto. Escute, preste atenção. Muitos crentes, muitos filhos de Deus, muitos de nós, quando se torna filho de Deus, a gente passa a caminhar com medo do diabo. E aí, muitas das vezes, nós fomos levados no nosso passado a viver tentando encontrar ou achar ou ver demônios. Muitos de nós vivíamos, né, há um tempo atrás, de campanha em campanha, de tempos em tempos, de evento em evento, para expelir demônio, para ir em busca dele. Aí a gente vivia sempre preocupado com ele, como que ele age, como que ele faz, as estratégias. Eu não sei se você percebe, mas isso te paralisa, isso te faz não enxergar o real propósito de Deus. Porque quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente não vai encontrar o Senhor Jesus indo atrás do diabo, de demônios.
A gente não vai ver Jesus chamando os discípulos e dizer, gente, vamos armar uma arapuca aqui, porque o diabo está vindo por ali. Gente, vamos armar uma cilada para o diabo, porque ele vai vir por ali. Nós não vamos ver Jesus, o Filho de Deus, o que carregava a vida de Deus, preocupado com os demônios, indo atrás deles, perdendo tempo com eles. Quem está entendendo aí? Nós não vamos encontrar Jesus, sabe, gastando o tempo dele, precioso, para estar com os discípulos, armando algumas coisas para pegar o diabo. Presta atenção, esse não era o propósito de Cristo Jesus. Eu não estou dizendo também que você não pode expulsar o demônio, mandar ele embora, não é isso. O que eu estou dizendo é que talvez você paralisa por causa do medo dessas coisas. Aí você fica achando assim, aconteceu, é o demônio. Porque a minha vida está assim, é o diabo. Porque, escute, você fica preso nessas coisas, e aí quanto mais você se prende nisso, mais ele vai agir dessa forma com você. E sabe o que acontece? Você fica gagá e não consegue viver a vida de Deus, porque se aprisionou em um conhecimento, porque se alimentou de uma fonte, e essa fonte não era a árvore da vida. Escute, preste atenção. Tem muita gente presa em doutrinas, e isso impede essas pessoas de conhecer a fonte real, e se alimentar dessa fonte, e ter um relacionamento profundo com essa fonte, porque o conhecimento, ele se espalha em todo mundo, para que essa pessoa se distancie ou fique presa em determinado conhecimento. Jesus, ele não se ocupava com essas coisas. Qual era a ocupação de Jesus? Era apenas revelar a vida de Deus. A vontade de Jesus estava em revelar a vida de Deus. E se o diabo encontrasse ele pela frente, ele que saísse fora. Porque, escute isso aqui, olhe para cá. Não há espaço para a vida e para a morte. Se existe um lugar que tem a morte, quando a vida chega, a morte tem que sair. Quem arma arapuca, cilada e tantas outras coisas, fica preocupado, reunindo a galera para tramar as coisas, é o diabo. Mas a vida, quando aquele que tem a vida sabe que tem a vida, porque ele sabe que aonde ele chega, a morte tem que sair. Pastor, por que Deus expulsou Adão do jardim? Parece que Deus, ele era um pai, assim meio irado, né? Meio bravo, porque expulsou ele. Escuta, foi uma proteção. Ele estava morto. E já que ele estava morto, ele não podia mais estar aonde tem a vida. Tente imaginar, estava diante dele duas fontes, a árvore da vida, que é o que gerava vida nele, ou iria gerar ainda mais, e do conhecimento. Ele foi se alimentar de onde? Do conhecimento. Esse conhecimento aqui, eu não estou falando que você não pode estudar, não é isso. Vamos lá. Do conhecimento. Preste atenção. Ele podia ter comido da árvore da vida, não fez. Ele preferiu a do conhecimento. Quando ele come, ele morre. Agora tente imaginar, ele com a morte, morto, ir comer a árvore da vida. Ele seria um morto eterno naquela ocasião.
porque ia eternizar a morte. Então o que Deus fez? Como uma proteção, decidiu tirar ele do ambiente da vida. Mas Deus avisou, sim ou não? Isso aqui também acontece no ambiente de igreja. Isso aqui também acontece nesses ambientes, onde a atmosfera de Deus acontece. Porque tente imaginar o que vai acontecer de ruim se alguém que está morto está ali no ambiente da vida. Então, o desejo do Pai é gerar vida. Para que isso acontecesse, ele precisou tirar o Adão daquele ambiente, para que futuramente ele pudesse apresentar à humanidade justamente essa árvore, para que nessa árvore, nessa fonte, nós pudéssemos encontrar vida. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. A partir do momento que a gente crê no Filho de Deus, a gente encontra vida dentro da gente, é gerado vida dentro de nós, e a partir desse momento, começa uma reconstrução da parte de Deus na nossa existência. Preste atenção, aonde a vida chega, a morte ela tem que sair, porque não há espaço para a vida e para a morte. Por isso que o Senhor vai dizer: eu coloco hoje diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha hoje, escolha o que você vai querer. E ele diz mais: eu te aconselho a escolher a vida para que vivas. Está diante de nós a vida e a morte, e nós é quem decidimos o que nós queremos. Nós, como filhos de Deus, precisamos compreender que a vontade de Deus é gerar vida dentro da gente. E quanto mais nós nos alimentamos dessa fonte que é Cristo Jesus, mais nós passamos a viver por meio dele e para ele. Abra comigo sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Só um momento. Verso 12. Diz assim, vê o verso 11 em diante. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão, não feita por mãos, no despojamento do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual fostes também ressuscitados com ele, mediante a fé da operação de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos em vossas ofensas e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, tendo-nos perdoado todas as ofensas. Escute, olha o que ele vai dizer: que ele já nos deu vida,
E quando Ele nos dá vida, sabe o que Ele faz? Nos ressuscita. Não é que Ele vai nos ressuscitar, Ele já nos ressuscitou. Portanto, hoje, você está vivo. Você está completamente vivo. Essa vida da qual o texto se refere é dentro de você. É no Espírito. Portanto, que esse corpo carnal esteja morto para o mundo, para os prazeres, para os desejos. Porque quando você morre para o mundo, ou seja, os prazeres, os desejos, Cristo passa a viver dentro de você. Cristo passa agora a se mover. Mas para que essas vontades, esses desejos, essa carne morra, Cristo em você precisa viver. E sabe como que Cristo vai viver em você? A partir do momento que você se alimentar da fonte certa. Enquanto você estiver se alimentando de outras fontes, você não vai conseguir encontrar vida dentro de você. Mas as tuas ações vai revelar a morte que está em você. Escute, nós precisamos nos alimentar da fonte que é Cristo Jesus. Ele é a árvore da vida. Ele é o que gera vida cada vez mais dentro da gente. Quanto mais nos alimentamos de Cristo, mais vida de Deus é gerado dentro de nós. E a vontade de Deus é isso, é que nós possamos nos alimentar dele, que ele seja a mesma fonte para a nossa existência. Coloca lá em Lucas 15, 23. Essa história aqui, ó, todos conhecemos, sim ou não? Quem conhece essa história, gente? Quem não conhece essa história? Não conhece, né? Essa história é conhecida como a história do filho pródigo, né? Que na realidade é o pai generoso. Aqui o texto quer revelar o coração do pai, o seu pai. Então, olhe para cá, preste atenção. Olha o que diz: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava, vamos lá, todo mundo junto, porque este meu filho estava, vamos lá, mais alto, porque este meu filho estava, e reviveu. Gente, vamos pensar. Esse jovem, né, esse menino, decidiu pegar suas coisas e ir embora de casa. No contexto, a gente chega a compreender que o que ele fez foi uma ação totalmente contrária à vontade do pai. Porque não era da vontade do pai que aquele menino saísse de casa, mas ele decidiu sair de casa. Por que que ele decidiu sair de casa, pastor? Porque ele queria viver a vida dele. Tem umas pessoas que dizem assim: eu quero viver a minha vida. Tem gente que termina o casamento de anos, porque eles dizem assim, ó, eu quero viver a minha vida. Tem pessoas que vão embora, né, passa a morar sozinho por aí, porque eles dizem assim, eu quero viver a minha vida. Esse aqui, escuta, olha aqui, preste atenção no detalhe. O que o Senhor Jesus está revelando aqui é uma história que cabe a nós, cabe a você. O que ele está revelando aqui
é que esse menino decidiu sair de casa, mas não era da vontade do pai que ele saísse de casa. O pai não queria que ele saísse de casa. Esse pai aqui, sabe quem é? É Deus. Nós percebemos aqui que esse menino gasta tudo que ele tinha. Olha para cá. Já vamos finalizar. Eu preciso nessa noite, e com muita calma, porque é um assunto um pouco delicado. E aí, ele decide ir embora. Gasta tudo que tinha, que ele conseguiu, que ele pegou com o pai. A Bíblia diz que ele gastou com as prostitutas. O desejo dele era isso. Era ir para as baladas, né? Pegar as meninas. E por aí vai. Agora, olha o que o pai vai dizer. E a gente vai finalizar refletindo sobre isso. Olha o que o pai vai dizer. Este meu filho, apesar de aquele menino ter saído de casa, ele nunca deixou de ser filho. Quem percebeu? Ele estava lá no bar, na cachaça, botando nos status, no Facebook, achando que estava abafando. Aí Deus olhava e dizia assim: olha onde está meu filho. Os crentes, que eram o irmão, né, dizia: olha lá aquele menino lá, gastando tudo, todo o dinheiro do pai. Não é nem mais meu irmão, tô com tanta vergonha dele, que nem meu irmão é. É porque quando ele volta, o pai, ele diz para o pai: esse teu filho, ele não diz meu irmão. Não, essa hora não tem glória não. Essa hora era uma boa hora de você dar uma glória. Então, presta atenção. Olha o que ele vai dizer. Este meu filho. O pai sabia que o filho dele estava gastando tudo que ele tinha no mundo, com os prazeres, com os seus desejos, fazendo a vontade dele, a vontade própria. Porque esse é o desejo da carne, gente. Esse corpo morto nosso, essa carne, deseja só essas ruínas, que futuramente nos traz prejuízos. A Bíblia diz que esse menino se encontrou em um ambiente onde ele estava desejando comer as bolotas dos porcos. Mas nem isso as pessoas queriam dar para ele. Aí alguém vai dizer assim: poxa, que pessoas má, né? Que pessoa má, pessoa ruim. Presta atenção, olha para cá, gente. Não se distraia. Escuta, Deus está falando. Alguém vai dizer assim: que miserável essas pessoas, não dá nem as bolotas dos porcos para esse aí comer. Mas escuta, não eram as pessoas. E mais, ei, olha para cá, não era o diabo. Alguém pode dizer: o diabo não deixa nem eu comer as bolotas dos porcos. Os demônios. Sabe quem era que estava impedindo aquelas pessoas de dar as bolotas dos porcos? Era o pai. Sabe quem foi que fechou todas as portas para aquele menino? O pai. Sabe quem que não deu mais emprego para aquele menino? O pai. Porque sabe qual era o desejo do pai? Que o filho voltasse. Pastor, prova que o desejo do pai era que o menino voltasse e que ele sabia que o menino ia voltar. Ele estava lá fora esperando. Você vai esperar alguém que não vai voltar? Ninguém espera alguém que não vai voltar. Mas a Bíblia diz que ele estava lá fora.
Aí quando ele vê o menino, ele correu. O texto diz, o pai correu, o abraçou e o beijou. O texto que nós lemos agora há pouco diz assim, ó, que Deus, Ele não julga, mas Ele pegou o seu poder e deu a Jesus, e disse assim, Jesus, você é quem vai julgar. E sabe o que Jesus faz? Ele vai declarar, eu não vim matar as almas dos homens, eu não vim julgar, eu vim salvar. Ele podia julgar, ele podia matar, mas ele veio gerar vida. Olha as palavras do pai, este meu filho, vê? Nunca deixou de ser filho. Mas olha a declaração, este meu filho estava morto. Como assim? Ele tem um filho, mas está morto? Então as ações que ele fazia fora revelava a morte que estava dentro dele. Escute, esse pai está revelando uma coisa, que se você não entendeu nada nessa ministração, pelo amor de Deus, grave isso no seu coração. O que o pai está dizendo com isso é, não existe vida fora da minha presença, não existe vida fora de mim. A única vida que o ser humano nessa terra pode encontrar está em Deus. Só existe vida em Deus. Você pode construir a sua vida, a sua história fora de Deus, mas chegará um dia em que você vai se arrepender, assim como esse filho que caiu em si, depois de anos, não sei se 20, 30, 50, 60, ou se 2 anos, mas escute, ele cai em si, e ele começa a lembrar do seu pai, de como era, ele começa a perceber que a vida não estava na balada, que a vida não estava na cachaça, a vida não estava num beck. Ele começa a perceber que a vida estava na presença do pai dele, que na presença do pai dele ele era cuidado, ele era amado, ele era acolhido, que somente na presença do pai dele ele tinha fartura de pão e de presença também. Ele esperava ser tratado como empregado na casa do pai, mas o pai diz, prepare o melhor, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Esse é o coração do nosso pai, que está escrito, Deus, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não se distraia, olhe para cá, mas tenha a vida. Foi muitas distrações hoje, mas escute, não existe vida fora da presença do Pai. É aqui que nós encontramos a vida de Deus. É aqui que a vida de Deus é gerada em nós. E na medida que nós mergulhamos na vida de Deus, nós somos transformados.